Olá, meu nome é Cecília Cizanoski, eu estudo jornalismo na UFPR e eu fiz parte do processo de produção da Longform Pandemia, Rotinas em Curto-Circuito. Essa Longform teve como objetivo inicial identificar quais foram as mudanças de rotina e de comportamento das pessoas durante a pandemia e quais são os novos hábitos que vieram para de fato ficar mesmo depois dela. Acontece que os dados que nós conseguimos mostraram coisas que nós não estávamos esperando, mudanças muito mais profundas nas relações. Então, esse trabalho foi o trabalho final da matéria de Redação Jornalística 1, que é uma matéria ministrada para calouros, para todos do primeiro período. Então, ela tem como objetivo fornecer primeiras experiências jornalísticas, primeiras noções de reportagem, explicar sobre gêneros jornalísticos, sobre a produção de pautas e sobre edição. Acontece que esse ano essa matéria foi ministrada 100% online, o que gerou alguns problemas para produzir esse trabalho final, como, por exemplo, o distanciamento social. Para lidar com esses problemas, muitas foram as alternativas que nós pensamos. O primeiro problema foi o da pesquisa. Como montar uma pesquisa sem ter contato com as pessoas? E então nós recorremos a um formulário do Google. O segundo problema que nós encontramos foram as entrevistas, como fazer entrevistas, né? E todas foram feitas online, por meio do Google Meet, do Teams, do Zoom, e elas acabaram sendo tão boas quanto seriam se fossem presencialmente, tendo uma temperatura tão boa e em questão de profundidade e de conteúdo. Foram entrevistas muito boas. Outra questão foram as reuniões de pauta, que também foram facilmente solucionadas, sendo feitas através do Teams. E a troca de ideias fluiu de forma ótima. E até mesmo a análise de redes sociais acabou acontecendo. E essa análise acabou virando um dos capítulos da Longform. Então, sobre o nosso formulário de pesquisa, nós tivemos... eram 8 questões abertas, eram 8 questões fechadas, aliás, como essas aqui. Sobre suas rotinas domésticas durante a pandemia, você diria que foram profundamente alteradas? Sofreram alterações razoáveis? Não sofreram alterações? Ou, por exemplo, indique qual frase melhor representa a sua percepção das relações familiares em geral durante a pandemia. Escolha apenas uma alternativa. E todas as outras questões eram mais ou menos nesse tom também. E durante uma semana, os 14 repórteres que integravam a turma difundiram esse formulário nas próprias redes sociais, entre seus amigos, família, conhecidos, e nós tínhamos como objetivo atingir 150 pessoas. No final, nós atingimos 275, então a amostragem foi muito melhor do que o esperado, e a quantidade de respostas mostrou muitas coisas legais. Conseguimos dados que já esperávamos, como por exemplo esses aqui, que 40% das relações familiares dos entrevistados foram afetadas durante a pandemia, ou como esse aqui, 70,8% dos entrevistados disseram ter feito adequações no ambiente doméstico para abrigar moradia e local de trabalho. Mas outros dados que não estávamos esperando e mostraram um novo ritmo para a nossa reportagem acabaram aparecendo também, como por exemplo esse aqui, que diz que mais de 70% dos entrevistados indicaram melancolia, apatia ou desânimo como saldo de 2020. Então, com os dados em mãos, todos os alunos se reuniram para uma reunião de pauta e nós indicamos diversas abordagens que nós poderíamos encaixar nesses dados e selecionamos aqueles dados que mais chamaram a atenção e diferiram do que a gente estava esperando. Como resultado disso, nós conseguimos capítulos como, por exemplo, o que deu resultado a essas cartas, que fala sobre as dificuldades enfrentadas pelos professores em uma das cidades da região metropolitana de Curitiba, Fazenda Rio Grande. Eles falaram sobre as angústias e os problemas do EAD, e eles escreveram cartas para eles mesmos do passado, ou para a filha dessa professora, que estão todos disponíveis na Longform. Outro capítulo que também teve, que foi resultante da análise de redes sociais, foi esse capítulo no qual uma bateria de tweets foram analisados e o teor deles
assim como as emoções que eles representavam, se eram emoções positivas e negativas, e descobrimos uma dualidade muito grande na relação entre os jovens e as redes sociais, que eles não gostam das redes sociais, mas eles não conseguem se distanciar delas. Como, por exemplo, precisando de férias, sumir da face da Terra, claramente negativo. Ou penso muito em desativar tudo e sumir, mas certeza que não vou durar 1 hora longe. Muitos outros capítulos também foram feitos, como, por exemplo, o capítulo que fala que as mulheres jovens são as mais afetadas pela pandemia. E também que elas conseguiram, que elas são as que pegaram mais novas responsabilidades durante esse período. E teve também um capítulo chamado Lenir, Lindamar e Margarida, um baile na pandemia, que fala sobre como os mais velhos estão lidando com esse novo formato. E o capítulo sobre arte-terapia, mostrando como jovens estão se apoiando na arte e produzindo coisas como essas para contornar a apatia, o desânimo e a melancolia que foi mostrada no outro capítulo. Tudo isso foi montado em um site do Wix e online, digital, né? Então, tem diversas mídias de áudio com crianças falando como elas se sentem com relação ao EAD. Tem todas essas mídias que eu já mostrei aqui, das cartas, da arte-terapia, fotos das mudanças nas residências, de como as pessoas adaptaram suas moradias. E tá tudo disponível online para quem quiser ver.